Olá, querido amigo, querida amiga. Seja muito bem-vindo ao segundo dia da Jornada Espírita de Catu. Eu espero que você tenha assistido a palestra de ontem, porque foi simplesmente sensacional. Realmente a mensagem tocou o coração de muitas pessoas. E esse tema, espalhe amor por onde for, realmente é um tema muito profundo e que toca de fato no fundo da nossa alma. E hoje eu tenho certeza que não vai ser diferente. E justamente para nós entrarmos em sintonia, vamos fazer aquele momento de prece. Então, mais uma vez, eu peço que você silencie a sua mente, harmonize o seu coração, traga à tona os sentimentos mais nobres, os pensamentos mais elevados que você for capaz de manifestar nesse momento, e dê um pause no vídeo nesse momento e faça aquela oração, só daquele jeito particular que só você sabe falar com Deus. Então, nesse momento, pausa o vídeo e faz sua oração agora. Excelente. Mente alinhada, coração leve, preparado para receber essa mensagem de hoje. Então vamos receber o nosso queridíssimo amigo Geraldo Sabarreto, tão conhecido de todos nós aqui na cidade, que vai nos brindar com esse tema Centro Espírita, uma escola de amor. Geraldo, é com você. Boa noite a todos e todas. É uma grande felicidade estarmos juntos, ainda que pelos meios virtuais, nessa jornada espírita da cidade de Catu, que traz um tema tão necessário na contemporaneidade. Espalhe amor por onde for. A nossa gratidão pelo convite ao aprendizado do subtema que nos foi confiado, Centro Espírita, Escola de Amor. E para falarmos desse tema, lembramos de um poema de autoria de Fernando Pessoa, nomeado A Criança que Fui, Chora na Estrada, e que vamos tentar declamar um trecho dele aqui. A criança que fui, chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. Ah, como hei de encontrá-la? Quem errou? A vida tem a regressão errada. Já não sei de onde vim, nem onde estou, e de não o saber, minha alma está parada. Nós memoramos esse poema de Fernando Pessoa porque todos nós somos essa criança. Somos criados simples e ignorantes. A semelhança e imagem de Deus em termos de podermos trilhar em busca da perfeição. Mas aí, em algum momento dessa jornada, nós nos perdemos de nós mesmos, revestidos pelo orgulho, pelo egoísmo, nutrimos o crescimento alicerçado no ego e nos desconectamos do self, a voz sagrada em nós. Essa criança que está lá e que reclama cuidado, carinho e orientação. E a instituição espírita é, portanto, o lugar de cuidar dessa criança, de acolher, assim como todas as denominações religiosas têm em essência o papel de acolher, de cuidar e de orientar aqueles que a buscam. E ao falarmos do Centro Espírita como escola de amor, é lembrar que ali ocorre a educação pelo amor e para o amor. Duas preposições que fazem toda a diferença, posto que educar pelo amor é utilizar a amorosidade que existe em nós para cuidar daqueles que nos são confiados, para orientar aqueles que adentram os nossos templos. Ao passo que educar para o amor é reconhecer nesse ser que hoje é cuidado
a centelha divina que existe ali em germe e que requer o estímulo para potencializar-se e assim iluminar tantas outras vidas. E essa é a proposta. É o fio norteador que vamos utilizar ao longo dessa pequena exposição. E Emmanuel nos assevera que o centro espírita, guiado pelos ensinos do Evangelho, é esse lugar onde estão coabitando a busca pela paz íntima e a necessidade da vivência do amor ao outro. É impossível descolar essas duas perspectivas. Somente logramos ter a paz íntima ao amar. E somente amamos quando nos aproximamos dessa paz íntima, dessa serenidade interior para cuidar do outro. E a educação, portanto, na essência, traz o sentido de trazer à luz toda a potência que existe naqueles que são colocados na condição de aprendizes. E como um processo de ensino guiado pelo amor e para o amor, devemos pensar antes de mais nada no planejamento dessa escola, desse educandário. E para planejar é necessário pensar no meio. E o meio já foi dito, educar pelo amor. E aí pensamos, é possível ensinar alguém a amar? No plano teórico isso é impossível. Somente é possível na vivência prática, no testemunho. E aí, apesar disso, é necessário conceituarmos o que é o amor ao final de contas. Nós sentimos, mas há dimensões diferentes dele. Os gregos antigos tinham denominações diferenciadas para as características que marcavam esse sentimento e que, ao vir para o nosso idioma, empobreceu-se e o amor criou-se de uma maneira generalizada, conceitualmente. E no livro Amor Pede Passagem, Alberto Almeida nos traz essa retomada, quando ele diz que o amor em nós passa por estações: primavera, verão, outono e inverno, a infância, a adolescência, a maturidade e o envelhecimento. Na primavera é o amor porneia, é quando, a pretexto de amar, em verdade, buscamos tão somente suprir a necessidade de sermos amados. E aí só nos vinculamos àqueles e àquelas que pensamos vão suprir essa necessidade. É, em síntese, o amor para mim. Por isso que é infantil, porque ainda é egóico, eminentemente. O verão traz o amor adolescente, é o amor eros, quando já há um reconhecimento do outro como indivíduo distinto de mim, mas existe uma desproporção na correspondência. Eu quero mais para mim e dou menos para o outro. É aquele amor primeiro a mim, depois a mim, depois a mim e por último a você. O amor na estação outono é o filho, é o amor partilha, é quando eu percebo a necessidade do outro também e eu busco esse movimento de cumplicidade, de cuidados mútuos, é o amor entre nós. E o inverno, que é o envelhecimento, a sabedoria, é quando ocorre a doação plena
de si ao amor. É o amor que parte de mim em direção a todos incondicionalmente, independente de reciprocidade. E aí perguntamos: em qual estação nós nos encontramos? Posto que essa estação vai marcar o processo de educação que nós nos comprometemos com aqueles que nos são confiados. Se eu nutro ainda a minha permanência no amor primaveril, no amor egóico, que eu quero somente me vincular às pessoas que eu desejo que me amem, eu não vou desempenhar bem o processo de orientar, pois eu vou querer que o outro sempre demonstre amor por mim. E é natural nas relações interpessoais que haja desagrados, que haja divergências, que haja pontos de vista diferentes. Então, em qual etapa nós nos encontramos? Pensemos em qual estação nós estamos transitando na atualidade. E aí falar desse planejamento é saber que o templo espírita, na essência, como Emmanuel diz no livro Estude Viva, é esse educandário em que buscamos compreender as leis do ser, do destino, da evolução, do universo, mas sem se converter num ambiente academicista. Não é o conhecimento pelo conhecimento, é o conhecimento que busca nos transformar. E aí vem a ênfase de Hamed no livro Os Prazeres da Alma, quando ele diz que saber não é acumular conhecimento. Saber é elaborar ideias simples para explicar coisas complexas aparentemente. E a doutrina nos traz o desafio de apresentar a complexidade dos saberes de maneira simples para que o outro entenda. Lembrando que as perguntas são a base da educação para grandes pensadores e educadores que passaram pela história, filósofos como Sócrates, que lá na dialética ele propõe que os aprendizes e os mestres intercambiassem conhecimento pelas perguntas que lhe inquietavam. E por isso, no momento de pensar a educação pelo amor e para o amor, é acolher as perguntas que nos são feitas de maneira simplória. Quando os meus alunos, em instâncias de profissão, dizem: professor, eu tinha uma pergunta a fazer, mas é besteira. Eu digo: fale, pergunte. Não é bobagem. Eu digo: olha, não existe pergunta idiota. Existe o idiota que não pergunta. Simples assim. Então não vamos menosprezar as possibilidades de perguntas que sejam feitas a nós nesse movimento de orientar. O livro dos Espíritos ele é constituído de perguntas e respostas. Provavelmente Kardec, apesar de inspirado, apesar de preparado para a obra de codificar a doutrina, em alguns momentos ele deve ter pensado: mas essa pergunta é muito simplória. Mas ele fez o exercício de se colocar no lugar dos outros que viriam depois dele e que teriam aquelas perguntas, ainda que simplórias. Então, educar pelo amor é acolher as inquietações do outro no nível de entendimento em que ele se encontra e traduzir o complexo no simples, para que ele consiga ter esse entendimento, sabendo que na pedagogia existe um tal de um triângulo pedagógico:
onde está o conhecimento em um vértice, o aluno em outro vértice, o professor em outro. E os vértices se tocam, formando o triângulo. Eu não posso retirar nenhum dos elementos. Então eu tenho que entender que aquele que adentra o centro para assistir a uma palestra doutrinária, para participar de um grupo de estudos, ele é um ser em relação com o conhecimento. E nós, aprendizes também, às vezes professores, somos seres também em relação com o conhecimento e com ele. E isso nunca vai se romper. Não devemos priorizar o conhecimento em detrimento do outro, nem o outro em detrimento do conhecimento, tomando sempre Jesus como mestre maior, o divino Rabi, que tão belamente ensinou quando esteve conosco, acolhendo as perguntas, utilizando elementos do cotidiano das pessoas para que pudesse ser melhor compreendido e para proteger o seu ensino da deturpação ao longo dos tempos. Se a gente pega aquela parábola tão bela das sementes que caem ao longo da estrada, o sentido está ali, na simplicidade daquelas palavras. E Jesus, ele consegue fazer esse movimento fundado no amor. Ele nos educa pelo amor que é nele e para o amor que é despertado em nós. Ele nos reconhece não no amor primaveril, que acha que o outro é um objeto para satisfazer o seu capricho. Ele reconhece o outro como um sujeito também, como um ser divino, espiritual, em vias de perfeição. É sair da perspectiva eu, coisa, para ir para a perspectiva eu, tu, eu, outro. E aí lembramos de um episódio muito belo que aconteceu há alguns anos e que circulou nas redes sociais, quando um jovem, voltando do trabalho à noite, se depara com um homem maltrapilho, um homem que vivia em condição de rua, revirando lixo, procurando alimento. Ele segue adiante, mas algo toca e ele retoma os passos e diz: Amigo, você gostaria de fazer um lanche comigo? Ele diz: Sim, eu gostaria porque eu estou com fome, mas eu acho que as minhas roupas eu não posso entrar numa lanchonete. Ele diz: Você pode sim, você pode. E eles vão até a lanchonete, sentam-se numa mesa, pedem o sanduíche. O atendente olha para aquele morador e quando ele pede diz, o dele, ele diz: o pão acabou. E o jovem que o convidou estranha aquela atitude, percebe a malícia do outro em tentar criar pretexto para não atender e diz: tudo bem, se não tem pão para o meu amigo, nós vamos a outro lugar fazer nossa refeição. E eles seguem para um outro estabelecimento, pedem a alimentação, conversam, identificam-se pelos nomes, porque no momento em que o jovem pergunta o nome daquela pessoa em situação de rua, lhe devolve a dignidade. Diz: você não é só um número, você é alguém que tem nome, que tem uma identidade. E o belo dessa história que eu trago aqui é a maneira como o auxiliador se coloca. Ele não se coloca no papel salvacionista e diz: eu vou te pagar um lanche. Não, ele diz: vamos lá, você gostaria de fazer um lanche comigo? Estabelece ali uma igualdade. Não é mais o jovem trabalhador
e o homem em situação de rua são dois seres humanos compartilhando uma refeição. E ao final, quando o morador de rua agradece, ele diz: imagina, sou eu quem te agradeço por me fazer companhia nessa noite que eu ia acabar fazendo a refeição sozinho em casa. Veja o amor consolidado no coração desse jovem, que reconhece no outro, não um mendigo e um pendente, mas um ser luz que tem algo a lhe oferecer e que nos educa por esse amor que é nele, pelo exemplo vivo daquilo que ele coloca a serviço do outro. É colocar a si mesmo. E no livro Cuidando da Criança Interior, Alberto Almeida nos diz que, em verdade, fazer a caridade não é um ato, é sim uma relação. Ou seja, a relação que eu estabeleço com aquele a quem eu auxilio determinará se é um ato de autêntica caridade ou se é simplesmente uma ação para desencargo de consciência ou simplesmente para me exibir. Toda vez que o que me move é o amor, eu resgato a dignidade do outro, eu reconheço nele algo a me oferecer também, estabelece-se ali a fraternidade, a convicção de que somos todos e todas irmãos. E aí a gente sai do planejamento, pois planejar é, em verdade, saber que a cada momento a vida pode nos trazer a oportunidade de aprendermos e de educarmos pelo amor e para o amor. É saber que esse processo não está restrito às paredes do centro espírita, da igreja católica, do terreiro candomblessista, seja lá de onde for. Somos seres imersos na experiência da vida e todo lugar, no trabalho, na escola, é oportunidade. As instituições religiosas nos dão a base e um lugar privilegiado para experienciarmos. Mas é aqui fora que a gente continua o processo de mediação desses conhecimentos, sabendo, como diz Dias da Cruz no livro Cura e Autocura, uma abordagem médico-espírita, amar-se significa ser indulgente consigo mesmo, ou seja, saber que ainda erramos e que não é necessário cair naquele aspecto de vitimismo, de ficar repetindo várias vezes a lamúria: eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu não quero. E ser então paciente diante dos desafios, perseverando perante a luta pelo autodomínio e pela autossuperação. E nessa mediação lembramos de Rubem Alves, quando ele diz que saber e sabor partem da mesma raiz etimológica. Ou seja, eu só construo um saber sobre aquilo que eu experimento, sobre aquilo que eu vivencio. Então é sair da teoria e ir para a prática, que não tem como separar as duas coisas. Se eu escuto uma fala sobre o amor, se eu participo de um grupo no qual analisa-se o amor, eu preciso assumir o compromisso de colocar esse amor em prática, na dialogicidade, escutando o que o outro diz. E a palavra escuta, que vem muito da psicanálise. Ouvir é somente pela fisiologia, pelo mecanismo neuronal, auditivo que estão envolvidos. A escuta é perceber
o que o outro disse, como ele disse, por que ele disse, para que ele disse, para quem ele disse. Parece muita coisa, mas a gente consegue fazer isso, porque uma vez que eu escuto por inteiro o outro, eu consigo orientar-lhe e orientar-me de maneira mais assertiva. Mas a gente ainda estabelece muitos diapasãos, distanciamento. Nos colocamos numa proposta de amar. Amar aqueles que são invisíveis. Quando nos vem a orientação de amigos espirituais desencarnados, tomamos como verdade, como orientação certa. E como temos reagido quando vem essa orientação, convocando-nos a amar por um encarnado? Não tiro o mérito dos mentores, dos guias, mas eu provoco a reflexão. Eles são tão espíritos quanto nós. Alguns mais avançados, não é a condição desencarnada que os faz assim, mas é o empenho que eles tiveram enquanto aqui na carne para fazer a sua luz. Portanto, vamos ouvir aqueles que estão ao nosso lado, orientando a eles, buscando orientação para nós, ouvindo e falando também a eles. Por isso que a pedagogia de Jesus, como no livro A Pedagogia Espírita, de Herculano Pires, é belíssima a pedagogia do Cristo, porque promove esse acolhimento àqueles que são visíveis fisicamente, àqueles que são invisíveis, porque ele é constantemente inspirado pela voz de Deus em si, mas ele não denega ninguém, ele acolhe e ama a todos. E a proposta estabelecida pelo Cristo em sua pedagogia é uma aprendizagem colaborativa. Todo mundo pode colaborar. Lembremos o colégio apostólico que ele institui. Pessoas pescadores, ex-cobradores de impostos, pessoas que não tinham aquele conhecimento tão aflorado, mas que tinham um aspecto muito importante: o desejo de seguir a orientação dele. Amai-vos uns aos outros, como eu os tenho amado. E essa é a orientação primeira que a doutrina nos traz. Amai-vos. Em seguida vem a segunda orientação, instruí-vos, ou seja, instrução sem amor perde-se. É necessário combinar. Aí a gente muitas vezes fala, mas o outro não me ama. E Divaldo nos alerta. Se o outro não nos ama, problema dele. Nós devemos fazer valer a pena o que nós já aprendemos, lutando pelo privilégio de amar. Então, quando vem para nós a oportunidade de fazer da nossa instituição escola de amor para irmãos equivocados, às vezes rebeldes, não importa, amemos ainda mais. Porém, sabendo que amar muitas vezes é dizer não, pois o amor ele não é complacente com o erro, não é conivente. Ele cuida, ele afaga, mas ele disciplina também.
dizendo o não, não é possível. Mas só que é um não consciente. É dizer, não é prudente você ter da prática por esse e esse motivo. Trazendo à tona um dos princípios da doutrina espírita, a lei de causa e efeito. Olha, não é interessante você tomar essa atitude, pois você vai estar criando em si um mecanismo na sua consciência que despertará culpa em algum momento e que vai requerer de você uma reparação. Esse é o argumento, é a simplicidade. E quando a gente fala dessa mediação pelo amor, de maneira bela no filme Avatar, é rememorado uma tribo africana em que eles não usam a palavra eu te amo, eles usam a palavra eu vejo você. E para a gente acolher, para a gente fazer a escuta, para a gente dizer não, é necessário ver o outro por inteiro. E aí vamos lembrar um exercíciozinho. Como estava a última pessoa a quem eu vi antes de começar a assistir essa fala? Todos provavelmente lembrarão quem foi a pessoa. Porém, quais são aqueles que lembram como estava o seu olhar, como estava o seu semblante? E veja que a providência divina está nos convocando nesse momento justamente a nos olhar com mais intensidade, pois a pandemia oculta parte do nosso rosto, o sorriso, essa região aqui que fica ruborizada, que fica vermelha quando sente um desagrado, um desconforto, raiva, timidez, também está ocultada. É necessário aprendermos a ler os olhos que sorriem, os olhos cabelos baixos que se preocupam, os olhos que choram sem verter lágrimas. Vamos ver as pessoas e nas nossas casas espíritas, quando chegar alguém com um olhar um pouco diferente, o que é que está acontecendo com você? Estou percebendo que você está um pouquinho triste. A pessoa pode preferir não falar nada. E certa feita eu li um cartãozinho que circulou na internet que diz assim: quando você perceber que alguém está triste, perguntar o que está acontecendo, ela disser que não é nada, abrace intensamente, pois é o momento que ela mais precisa. E aí a gente diz, mas estamos no momento em que amar é não abraçar, pelo risco do contágio da Covid. Mas podemos não abraçar fisicamente, mas podemos abraçar espiritualmente, mentalizando boas energias para aquele que está diante de nós, ou para aquele que está a quilômetros de distância. Isso aí é educar para o amor, é orientar ao outro de que o amor não tem distância, não tem barreira, ele toca as pessoas e de uma maneira singular. Não existe fórmula. Existirão aquelas pessoas que dizem: eu demonstro amor preparando um prato saboroso. Eu demonstro amor compondo uma música bela e dando para as pessoas. Eu demonstro amor abraçando, conversando. E aí vamos pensar: qual é a potência de amor em mim? É falar do Evangelho do Cristo.
é orar pelos que estão enfermos ou em desafios e saber que não existe cópia. Nós temos em Cristo a referência, o modelo, o guia. Temos os luminares que passaram pela humanidade, Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, Chico Xavier, Irmã Dulce, que pela sua construção espiritual se colocavam daquela forma. Porque assim o eram. A sua criança que foi abandonada um dia foi reencontrada, foi curada em suas feridas e se transformou o que Freud denominou como criança maravilha. Aquela que conquista pela espontaneidade, que percebe a todos e que acolhe a todos indistintamente. E aí nós lembramos, ao falar da singularidade, ninguém nasceu para ser cópia. Fala-se que Charles Chaplin, certa feita, passava por um determinado local e viu um concurso de sósias dele, todos trajados com aquele palitozinho, bigodinho. Ele foi em casa, pôs a roupa, porque ele não estava vestido a caráter, e se inscreveu no concurso. Surpresa! Ele ficou em terceiro lugar, de um concurso de sósias dele. Ou seja, e aí ele conclui, dizendo que ele não prestava nem para ser cópia de si mesmo. Então nós não podemos ser cópias nem de nós mesmos. É saber que cada dia seremos alguém novo, um ser que verte luzes. E esse processo de educação vai buscar o desenvolvimento do auto-amor. Mas é um auto-amor que contempla o coletivo, que serve ao outro. Porque no momento que eu amo a mim mesmo, eu evoco em mim as potências que existem para que eu me oferte no melhor para o outro, diante de minhas responsabilidades espirituais. Mas com cautela, percebendo o que é que eu já posso oferecer. Senão, eu acabo indo para um extremo contrário, buscando auxiliar desesperadamente o outro, sem ter um equilíbrio emocional. E aí vem muitas vezes a cobrança. Quando eu amo a mim mesmo e eu transbordo esse amor em cuidados, em afeto, em orientação para o outro, eu sigo o caminho sem buscar provas de gratidão. Mas quando eu busco auxiliar o outro por vaidade, por egoísmo, até por narcisismo, eu não estou com equilíbrio emocional para tanto. Quando muitas vezes eu busco ajudar, por quê? Porque está em um livro dos Espíritos fazer a caridade. Beneficência para com todos, perdão das ofensas e indulgência. Aí eu perdoo e saio falando para todos que perdoei alguém. Isso não é caridade. Isso é vaidade. Tenhamos cuidado com isso. E nesse processo de mediar a educação pelo amor e para o amor, é saber que o homem verdadeiramente bom, ele eleva aos seus olhos aquele que é inferior. Seja socialmente, seja em termos de conhecimento, seja em termos de afeto. Aqueles que são mais desafiadores nas nossas relações são os que mais carecem de amor. E aí Jesus, ele é sábio, porque ele não toma para si mesmo a tarefa de crescimento pessoal. Ele disciplina cada um dos filhos, ele engrandece a cada um deles e nunca reduz o outro a um pigmeu, a um anão, diante da sua grandiosidade moral. Ele vai, desce ao nível desse irmão, o resgata e o traz ao crescimento.
E falando nisso, nós lembramos de uma passagem evangélica muito bela. O paralítico na piscina, ou no tanque de Siloé, na piscina de Betesda, como narra-nos os evangelistas de que Jesus passava e que havia esse tanque, essa fonte, esse poço. E havia muitas pessoas enfermas no entorno. E ele vê um homem paralítico, que há 38 anos se encontrava nessa condição. E aí ele diz: irmão, queres ser curado? Ele diz: sim, eu desejo. Mas aqui, todas as vezes em que o anjo revolve as águas, pois a crença popular dizia que naquele tanque, de tempos em tempos, um anjo do Senhor revolvia as águas e quem primeiro mergulhasse seria curado. E ele permanecia ali por essa crença autolimitante de que o outro iria curar. Só que ele não conseguia, porque paralítico ele era, quando ele percebeu o movimento das águas que ele fazia um esforço de se arrastar, alguém já tinha se atirado. E Jesus diz: homem, levanta-te, toma o teu catre e anda, e vai. Olha o que Cristo faz. Ele não deixa o outro na condição de pigmeu, de anão. Ele diz: você pode levantar. Acredite nas suas forças, porque a minha energia eu já estou doando para você. Então, quando nós nos vermos diante de irmãos em sofrimento e que buscam um amparo, vamos doar de nós essa energia, amor, mas vamos também convidar o outro a perceber o que ele pode fazer para curar-se de suas dores emocionais, de suas dores físicas, de seus desafios existenciais. E Cristo, ele sabe que ele diz: tome o teu catre, ou seja, leve para saber e lembrar aquilo que você passou. E narra nos evangelistas que depois Cristo encontra esse antigo paralítico no templo, louvando a Deus, agradecendo. E Cristo lhe diz: vai, mas não peques mais, para que de futuro não te suceda algo pior. Ou seja, ele convida aquele homem à responsabilidade. Olha os movimentos que ele faz aí, que o Cristo faz. Primeiro, ele identifica a necessidade, o paralítico. Em seguida, ele doa-se em energia e ele convoca o paralítico à responsabilidade pela sua cura. Levante, já dei meu aporte de energia, agora é sua vez. Se esforce. Outro aspecto é levar a lembrança do que ele passou para não se repetir. E a transformação íntima que impede o retorno de dores. Que sejamos nós, ao educar pelo amor, a orientarmos dessa forma, buscando ouvir a dor íntima do outro, que pode não ser nem verbalizada, como eu disse anteriormente. Buscar em nós os recursos de amor para auxiliar, sim, para então convocá-lo à responsabilidade, o que você pode fazer. E quando a gente fala de educação, todos podem algo. Ótimo, eu estou chegando agora, eu não conheço muita doutrina. Mas você pode fazer uma prece. Você pode fazer uma leitura. É algo que eu defendo muito nas casas espíritas.
convocar aqueles que hoje estão ouvindo para pouco a pouco se revestirem de responsabilidades, porque eles desejam isso. Porque é da natureza humana o trabalho no bem, ao contrário da ociosidade. E ao falar de trabalhar no bem, é lembrar que a maior caridade para com a doutrina é a sua divulgação. Então aquele que hoje ouve, ele pode falar algo também. Uma prece sentida, uma leitura do Evangelho, de futuro uma palestra. Eu sempre digo, estamos de passagem, temos que nos preocupar com aqueles que permanecerão para dar continuidade. Além disso, convidar essas pessoas a empregarem seus talentos. Eu sei bordar. Vamos implantar uma oficina de bordados para que as pessoas que hoje são inclusive atendidas no setor de assistência social possam ter uma certa autonomia de produzir algo, comercializar e prover o seu sustento. Sair da condição de pedir para responsabilizar-se pela vida e um dia estar na condição de doar também. Esse é o movimento justamente de educar pelo amor, fazendo todo esse processo que vai no conhecimento e no sentimento, para que aflore o amor no outro e que ele também se coloque a serviço, contagiando inclusive muitos outros. Portanto, no livro Educandário de Luz, a Emmanuel nos diz que o Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar. Não existe exclusividade. Plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorando a nós e ao outro, na senda eterna. E tenhamos esse cuidado de oportunizar ao outro as situações que ele possa colaborar também. Isso é amar. Somos então professores e alunos. E como Dona Joana diz bem, como Alberto Almeida vai dizer muito bem no livro Cuidando da Criança Interior, o Centro Espírita é um espaço de convivência salutar, onde a gente ensaia o amor, exercitando a amorosidade na assistência ao outro, na orientação, nos grupos de estudo, na convivência em si, para que quando a gente volte aos nossos lares, estejamos mais habilitados a lidar com os desafios e demandas familiares. E quantas vezes isso acontece? Estamos preocupados com o desafio familiar, ou profissional, ou acadêmico. E aí vamos lá, fazer uma palestra. Vamos para o grupo de estudo. Vamos distribuir sopa ou farnel. A gente vai, conversa, convive, lida com pessoas de temperamento agradável ou mais difícil. Vamos elaborando nossas emoções. E aí quando a gente volta para casa, 2 milagres se operam. Primeiro, a energia já não é mais a mesma, porque nós estamos envoltos pelos fluidos de amigos espirituais que nos auxiliaram na tarefa no bem. Segundo, a cognição, o intelecto, que nos faz perceber: eu tenho tanto, não posso reclamar. O desafio está posto, mas tem pessoas com um desafio ainda maior. E aí, a avaliação nesse processo de educar pelo amor e para o amor não acontece através de uma prova escrita, não acontece através de uma apresentação de um trabalho. Nós somos provados no dia a dia. Lá na escola, Centro Espírita,
a gente aprende. Às vezes somos colocados à prova, no convívio, mas é cá fora que vamos dar o nosso testemunho. E aí tenhamos cuidado para sermos reconhecidos como cristãos espíritas, não pelas nossas palavras, mas pelas nossas atitudes de amor no bem. Esse é o grande desafio, mas é também a grande oportunidade de crescimento, de aprimoramento, porque quando eu aprendo ou quando eu ensaio o convívio no amor e eu venho cá para fora e eu acabo perdendo em minha prova, quando eu escuto lá a lição, a paciência, acredito que aprendi tudo. Aí quando eu chego cá fora, na primeira situação desagradável, eu perco minha paciência. Ai, mas aconteceu. Não devia ter agido assim, mas agi. O que eu posso fazer é repensar. A orientação é que eu tenha paciência, mas eu a perdi. Na verdade, eu nem tinha ainda, porque a gente, sentimentos, emoções, a gente não perde, a gente transforma. A gente só, se a gente diz que não perdeu a paciência, porque a gente já não tinha paciência. Só que a gente estava contido porque estava numa situação agradável. Então, se eu perco a paciência depois de uma lição sobre a paciência, eu tenho que pensar: o que é que o outro faz que me faz mostrar-me impaciente? Ah, é tal situação. Mas por que essa situação mexe tanto comigo? E aí eu vou buscar as causas. E não é à toa que Dona Joana de Ângeles, em sua obra, se debruça tanto sobre os aspectos psicológicos, pois a psique, a mente, é, vamos dizer, a expressão mais marcada de nós espíritos na relação com o outro. E aí a série psicológica de Dona Joana de Ângeles é riquíssima. E que tal termos nas nossas casas momentos para falar do sentimento também? Olha, eu estou me sentindo assim. Algumas casas, inclusive, têm implementado esse momento de denominações variadas, momento de estudo emocional, momento de estudo e prática das emoções. O que vem? O Evangelho no lar é isso, essencialmente. Eu me recordo de uma amiga que não é espírita, mas que tem participado, inclusive, de evangelhos virtuais conosco. E em determinado dia ela disse assim, ela começou a fazer os comentários a partir do tema que tinha caído naquele dia. Ela disse, eu estou fugindo do tema que eu estou falando muito do dia a dia. Eu disse, mas o propósito é esse. É lembrar o ensino do Cristo e pensar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano a partir desse ensino. E nessa perspectiva, meus queridos, minhas queridas, é estarmos atentos que esse momento provacional que estamos vivendo, inclusive, nos convoca muito a provar o quão nós já estamos desenvolvendo esse amor. Percebemos, inclusive, recentemente, atitudes bastante equivocadas de alguns irmãos que agridem a outros por lhes solicitarem o uso da máscara no ambiente público. Onde é que está a tolerância, o autoconhecimento, o perceber-se,
equivocado diante de uma medida que é para proteger a vida de outros tantos. E aí na questão 919 de O Livro dos Espíritos é colocado de maneira muito clara. Kardec pergunta: qual o meio mais eficaz de resistir às más tendências? Os Espíritos dizem: conhece-te a ti mesmo. Olha aí a importância, nessa educação pelo amor e para o amor, de ter momentos de autoconhecimento. E as nossas emoções são termômetros disso. O que é que me deixa alegre? O que é que me deixa triste? O que é que me deixa enraivado? Descobrindo as causas, eu percebo o quanto eu ainda preciso progredir. E para nós nos despedirmos temporariamente, ao falarmos do Centro Espírita, Escola de Amor, lembramos de Divaldo Franco e do seu empenho em educar pelo amor e para o amor. Conta-nos ele que, certa feita, acolheu em sua instituição uma criança, um menino. Cerca dos 4 anos de idade, esse menino manifestava instintos agressivos, atitudes de rebeldia, de violência inclusive, chegando a verbalizar que queria ter uma faca para cortar alguém e sentir o sangue quente em suas mãos. Divaldo então o orienta, o disciplina, pois ficava se perguntando como ele sabe que o sangue é quente. Somos espíritos imortais, as experiências que nós tivemos que estão lá incutidas no nosso inconsciente. O menino cresce, as tias da Mansão do Caminho e Divaldo conseguem contingenciar os maus instintos daquele jovem e, ao completar a maioridade, chegar aos 18 anos, ele pede a Divaldo que o emancipe, pois ele gostaria de deixar a mansão. Divaldo diz: sim, eu vou lhe emancipar. Mas há uma condição. Se em algum momento lá fora você se aborrecer e sentir o desejo de matar alguém, não mate. Volte aqui e mate a mim. O jovem, tomado de surpresa, diz: mas tio, o senhor cuidou tão bem de mim, eu não posso lhe matar. Ele diz: meu filho, se você sentir desejo de matar alguém, volte e mate a mim, pois eu é quem falhei na tarefa de lhe ensinar a amar. O jovem é emancipado, o tempo passa e um dia ele encontra-se com Divaldo. Diz que estava trabalhando, tocando a vida. E Divaldo lhe pergunta: então, você sentiu o desejo de matar alguém? Ele diz: sim, tio, eu senti várias vezes. E matou? Ele diz: não, tio, eu não matei, pois toda vez que eu desejava fazer isso, eu lembrava do Senhor, do seu pedido de que eu lhe matasse em lugar de alguém. Mas eu não posso lhe matar, tio, pois eu te amo. E estava ali consolidada a educação pelo amor, para o amor, pois Divaldo tinha a revelação de que aquele jovem era o espírito reencarnado de alguém que havia cometido muitos assassinatos em outra jornada. E como desejar a mudança imediata dele? Impossível. Imagine se Divaldo tivesse apartado-se dele, pois era um jovem problema. Não. Divaldo reconhece a sua responsabilidade em educar aquele jovem.
e o convoca de uma maneira bem provocativa a perceber a sua própria responsabilidade. Então que sejamos nós a amar. Pois como eu disse no início, é possível ensinar alguém a amar? Não é. É impossível. O que nós podemos fazer é ensinar pelo amor. E pelo amor nós iremos convencer o outro a também amar. E ele se tornará um mensageiro do bem. E que em nossas provas, em nossos desafios, deixemos o nosso testemunho. E aqui nós permanecemos saudosos da presença física de cada um de vocês. Quando no ano que passou, estávamos juntos na nossa Semana Espírita, nesse evento, que foi criado agora a Jornada em Substituição, mas na certeza de que tudo passa e venceremos juntos esse desafio com a amorosidade ainda maior, com os sentimentos mais educados, e que Deus abençoe a cada uma de nós, nos envolvendo nas mais doces energias e nos inspirando para que a cada instante eduquemos a nós mesmos e ao outro pelo amor e para o amor, não apenas no centro espírita, mas que sejamos nós o templo vivo de Deus, que acolhe o outro e que educa. E o que eu desejo a cada um de nós é amor, amor e amor. Um abraço saudoso e que Deus seja em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja.